Central da Toca. Samuca, ontem foi uma noite longa, também te ouvi, te acompanhei, leio as suas redes sociais, vi a sua indignação, revolta. Antes de falarmos do jogo, só para aproveitar que tá quente aqui, o Rafa fez uma pergunta, eu não sei responder, também não sei se você sabe. Faz a pergunta, repete aí pro Samuca. Fala, Samuca, beleza? E aí, Rafa? A gente tava falando aqui mais ou menos, né? Pois é, a gente tava falando aqui do Alexandre Matos, né, da gestão, do Pedrinho. Aí eu fiz uma pergunta, que é uma pergunta mesmo, né, não tô querendo levantar nada. Porque assim, quando vai dar entrevista, a gente imagina que o Alexandre Matos seja esse cara que vai blindar o jogador, que vai blindar o dono da SAF, que é o Pedrinho. Como ele é o CEO, na minha cabeça, ele seria o responsável, esse teto aí pra bater de frente com a imprensa e controlar tudo isso. Ele é mais do que um cara que somente contrataria jogador. É o que eu espero, imagino que o Alexandre Matos tenha vindo pra isso. Aí quando o Pedrinho vai, dá uma entrevista depois do jogo contra o Inter, depois vem no Tempo Esportes e também fala o tanto de coisa que ele falou, que eu tenho certeza que dentro do vestiário soou muito mal como ex-atleta. Eu tenho certeza absoluta disso. E vocês também trouxeram informações, outros jornalistas trouxeram informações quanto a isso. Qual é a questão? O Pedrinho é autoritário e não deixa que ninguém controle as ações dele? Ou o Matos, o Pelaipe, o próprio filho do Pedrinho tem sido omisso e não tem coragem de falar as coisas pro Pedrinho? Pedrinho, segura, você tem que entrar para apagar uns grandes incêndios, você não pode entrar em qualquer momento. O que você sente no dia a dia do Cruzeiro quanto a isso? Então, Rafa, o Pedro, ele tem total autonomia, né, para essas entrevistas e parte, muitas vezes, dele. Então, não tem ali pelo que eu acompanho e conheço, né, ele decide dar entrevista, vai dar entrevista e vai falar o que ele sempre pensa, né? Às vezes a gente coloca aqui alguns pontos que não é muito autêntico, né? Sempre verdadeiro, mas futebol, né? É o que a gente sabe e nem sempre dá para ser assim, né? Mas ele toma todas as decisões e não tem. Nesse quesito aí, por exemplo, Porto Alegre, ele quis viajar, né, para acompanhar ali a delegação de perto para ver e tirou o filho dele e o Alexandre da viagem, né? Foi o Pedro e foi o Paulo Pelaipe. Então ele quis acompanhar e como teve toda aquela questão, né? O Pedro estava lá, ele obviamente foi o responsável, né, por falar e não deixou o Leonardo Jardim se pronunciar, nenhum jogador também ali contra o Inter. Aí veio a entrevista lá para o Tempo Esportes, que com certeza partiu dele, né? Acho que a assessoria ela conversa algumas coisas, mas nada assim, ninguém ali tem o poder de vetar nada, até porque o Pedro é o dono, né? E ele sempre já falou sobre isso, inclusive, né? Que quando ele achar que tem que falar, ele vai falar e por aí vai. Agora, o Matos estava o que eu suspenso, espero não aí... estava, o Samuca? O Matos estava suspenso. Não, mas já acabou. Já acabou, né? Já acabou. A suspensão até, Já inclusive, não podendo dar entrevista, né? Aquela suspensão depois do clássico, mas acho que eram 30 dias. Ele já poderia, no último jogo, ele poderia ter participado, não é isso, acho Samuca? que era 30 dias. Poderia sim. Entendi. Não, o que eu acompanho ali, o Pedro toma as decisões e se quiser falar, ele vai falar e não tem muito disso não, viu? Perfeito. Ô Samuca, hoje nós discutimos aqui, e tô para te falar que foi um dos piores jogos que eu assisti do Cruzeiro na minha vida. Um bololô para atacar, um bololô para defender, falta de organização, falta de competitividade. Tem muita gente que utiliza a falta de vontade, mas isso é tão perigoso falar, né? Tá fazendo corpo mole, falta de vontade. Isso aí é até sacanagem poder levantar esse tipo de situação. Mas uma coisa horrorosa o que se viu ontem, ô Samuca, no Mineirão. Ô CJ, o próximo vexame ou a próxima vergonha do Cruzeiro é sempre o que está por vir, né? O Cruzeiro se acostumou, você falou aí que acompanhou lá, que a gente falou na Samuca TV, no Central da Toca, o Cruzeiro tem se acostumado a vergonha, a vexames, um jogo atrás do outro, e a impressão que a gente tem aqui do outro lado é que nada acontece no Cruzeiro. Daqui a pouco vai ser eliminado numa fase de grupos da Copa Sul-Americana e tá tudo certo, véio. Tudo, o pagamento em dia, não estou querendo dizer que tem que atrasar salário, né? Mas tudo
sendo ofertado e a entrega é cada vez menor, né? Então, e sobre entrevistas aí, o que eu espero agora, de verdade, é que não tenha nada. O torcedor não aguenta mais ouvir a entrevista do Pedro, não quer ouvir mais, neste momento, o Alexandre Matos, o próprio Leonardo Jardim, jogador falando que não, a gente tem que dar uma resposta, isso realmente é feio. E no próximo jogo estão lá tomando o gol da mesma forma, então o torcedor do Cruzeiro não aguenta mais isso. Eu até falei o seguinte: hoje teria que ser um dia para significar uma mudança brusca no Cruzeiro. O Leonardo Jardim chegou agora, né? Não é possível que o Cruzeiro vai moer mais um técnico com menos de 3 meses, inclusive. Os jogadores são esses aí. Mas se o Alexandre Matos, como CEO do Cruzeiro, ele que já trabalhou em diversos clubes, participou de diversos projetos, se ele não conseguir fazer uma reunião, todo mundo tete a tete, eu acho pouco provável que o Pedro vá mudar o departamento de futebol, né? Que agora a cobrança maior precisa ter num departamento de futebol que monta um time com uma folha de mais de 20 milhões de reais e a entrega é nível Cruzeiro 2020 e 2021, né? Que o povo não tinha nem condição de comprar comida ali para toca, exagerando aqui um pouco naquela situação vivida do Cruzeiro. Ontem eu achei que era jogo daquela pandemia daquele time de 2021. Até o som tocando lá com o estádio vazio estava me incomodando. E aí, se você não tiver a capacidade de fazer uma reunião, todo mundo, identificar os problemas ali internos, trabalhar em silêncio, todo mundo de boquinha fechada, para reverter esse quadro. A situação do Cruzeiro não pode ser tratada como a bola vai entrar, o técnico chegou agora, é um elenco novo. Gente, o Cruzeiro precisar de mais o quê? Com todo respeito, para vencer o Mushuc-Runa, aí é rir da cara do torcedor, né? O torcedor, ele vai cansando cada vez mais. E tem uns até que estão com desgosto de ver o Cruzeiro jogar. E não tem como tirar a razão desse torcedor. Com sinceridade, velho. A quinta-feira do Cruzeiro, depois de uma derrota para Mushuc-Runa, ela tem que significar uma mudança brusca na Toca da Raposa 2. Aí é o Pedro Lourenço, que é o dono, que é o responsável por tudo, né? Tem que mudar algo. Tem que mudar algo, a situação vai ficar cada vez pior.